gente falar um pouquinho sobre educação e filosofia na pandemia, né? Você falou que estava dando uma lida aí sobre a educação nesse período, Daniel. O que você encontrou aí? O que você tem para falar para a gente então, cara, nesse sentido? Só para saber, tá me ouvindo tranquilo? Tá, dá para ouvir sim, pelo menos aqui, né? Para mim, né? Eu vou desligar meu Wi-Fi aqui, porque o Wi-Fi cai direto. É melhor usar os dados. Voltou aí? Rapaz, esse trem aqui é uma bosta, viu, senhor? Uma internetzinha excomungada. Ver se vai dar aqui. Agora vai. Agora foi? Agora vai. Vou mandar brasa aí. Problemas que acontecem nesses novos tempos, nesse novo normal, né? Ô, cara, fala um negócio desse não. Bom, boa noite a todos que estão chegando. O Pedro tinha falado, eu sou estudante da UFO, filosofia, estou fazendo residência pedagógica no Frei Egídio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a pandemia, sobre a educação, sobre alguns processos que a gente está vivendo, que a gente está experienciando. Tanto o Pedro como eu, que sou residente também. E assim, a pandemia trouxe alguns aspectos à tona que a gente não prestava tanta atenção. Como, por exemplo, a questão da conectividade, né? Assim, o quão conectado a gente está no mundo de hoje e o quanto isso faz parte da nossa forma de vida. Então, assim, hoje, com a pandemia, principalmente, o entretenimento se remodelou, né? A gente está vendo aí cada vez mais lives, cada vez mais conteúdo digital, cada vez mais produção de conteúdo para tanto de entretenimento, né, quanto de vários aspectos. Bom, e também a questão do isolamento nos trouxe alguns problemas, né, que é, por exemplo, a saúde, a questão que, não sei, parece que você mesmo comentou hoje aí sobre a questão do sobrepeso, questões assim. Sim. Tem um ex-aluno meu que ele veio me relatar que ele engordou aí durante a pandemia 21 quilos, cara. Eu falei, mano de Deus. Aí eu fui falar com ele, segundo ele, aparentemente tá normal, só deu essa engordada aí, né? E para ele essa questão não tá ainda no âmbito da saúde o afetando tanto. Mas muita gente tem enfrentado isso, né? Por conta do isolamento aí, não tem saído de casa. A questão assim, da saúde tanto física quanto psicológica também, né? E a gente pode ver também que até o controle do fitness, né, se renovou bastante. O mercado tá assim, o mercado digital está muito forte. E muitos professores também estão se adaptando a essa realidade, né, de ensino à distância. Eu vejo que você tá bem ativo no Instagram, vejo alguns outros colegas, vejo bastante professores assim tentando se engajar com esses novos meios. E uma adaptação que
tá sendo meio que forçada, né? Mas que pode gerar benefícios a longo prazo também. Mas uma questão que eu queria comentar é que essa realidade da cybercultura, ela é para poucos, infelizmente. Ela não é ainda uma realidade vivida pela maioria absoluta da população. E eu peguei até uma citaçãozinha para fazer, que é desse artigo que eu estava lendo, que eu te comentei com você. E ele é assim: a globalização agrega, mas também promove uma imensa desigualdade social, econômica, cultural e educacional para uma maioria de empobrecidos e miseráveis que experimentam, de muitas e cruéis maneiras, as renovadas formas de exclusões que empurram regiões e populações inteiras para as margens sangrentas das necessidades básicas de sobrevivência. Então, assim, a gente está enfrentando isso muito na educação, né? Eu trabalho na prefeitura e no estado, e na prefeitura, ano passado, a gente teve uma formação para poder lidar e, de alguma forma, aplicar os recursos do Google, porque o Google hoje tem vários recursos aí que colaboram no sentido da educação, e essa educação à distância, educação online, ou o ensino que eles estão chamando agora de híbrido, né? Mistura de presencial, semipresencial ou à distância mesmo. Então, a gente fez esse treinamento, mas eu dou aula em zona rural. E zona rural, cara, pouquíssimos alunos têm condição de ter acesso a esses instrumentos, como o Google Classroom e todas as outras ferramentas Google para educação, né, que você pode usar para trabalhar com eles aí. Então é bastante complicado. Na cidade até que deu certo, mais ou menos também, porque a gente usou no Frei Egídio o Google Classroom, né? Para poder aplicar, eu fazia os vídeos, colocava para eles, né, e recebia as atividades deles pelo Google Classroom, no Frei Egídio, que é estado e ensino médio. Mas para ensino fundamental, para criança é complicado de trabalhar com isso, e ainda mais quando é o fato de zona rural, pessoas que não têm uma conectividade como a gente aqui, né, e aí tem muita gente excluída mesmo, é isso que você falou através do seu texto aí, do seu artigo, né? Você leu aí. Sim, sim. Tem também uma pesquisa de 2019, que é da TIC Domicílios, que aponta que enquanto 92% da classe média está conectada, apenas 48% da população de baixa renda, que são as classes D e E, tem algum tipo de acesso à internet, né, e quase sempre é via celular, cara. Então, assim, a desigualdade social envolvida nessa questão, e principalmente na educação, é muito grande. Então, assim, é uma coisa que impede muita gente de ter esse direito que é a educação. E é uma coisa que está dividindo muito a sociedade em classes mesmo, né, infelizmente. E você está falando aí, né, 48% do pessoal de baixa renda, do grupo de baixa renda, que tem acesso à internet, mesmo assim eles têm um acesso bem limitado, né? Eu, por exemplo, aqui agora tirei do meu Wi-Fi, que o meu Wi-Fi vive caindo, e aí da BO, quando eu faço live, né, eu tirei o Wi-Fi para jogar nos dados móveis. Aí os dados móveis, geralmente, quem é de baixa renda, tem um quantitativo bem limitado de dados móveis. Então, se for coisa muito pesada, eles não conseguem baixar. Isso acontecia muito, né, com os alunos, eles não conseguiam baixar as videoaulas. Eu estava ano passado na TV universitária gravando as aulas de ensino religioso para a prefeitura. E aí eles não conseguiam ter acesso a isso, assistir a essas aulas. Ficava bem complicado, porque os dados deles é bem baixo, né? Eles têm, quando tem um celular pré-pago, com um limite ali pré-estabelecido de quanto eles podem baixar, de quantos mega, quantos giga, não sei como funciona bem isso, porque o meu é ilimitado, aquele da CTBC lá. Mas a maior parte da população não tem acesso a isso, infelizmente. Sim, sim. Tem mais uns dados também nesse mesmo artigo que falam que mais da metade da população não tem internet ou não tem internet estável, que é isso que você está falando, né? Que é essa questão da estabilidade, que para a educação é muito necessária, né? Para você participar dessa live, para você conseguir ver essa live, por exemplo, você precisa ter uma internet estável, né? Que, infelizmente, assim, a gente consegue constatar em dados, mas também a gente vê isso na prática, na educação, muito perto, né? Então, assim, realmente.
E aqui em Uberlândia é uma carência muito grande, né, de uma internet de qualidade, até às vezes até para quem consegue pagar, né? Porque todas as que fornecem, que os operadores fornecem, não conseguem entregar uma coisa em constância e qualidade. No começo da pandemia, eu comecei a fazer umas lives também, assim, de outro tipo de conteúdo, claro, mas é muito difícil você manter uma stream ligada com a internet de Uberlândia. Assim. Então, assim, a gente consegue constatar na prática que isso também, até para prover esse conteúdo, é difícil. Então, assim, as classes mais baixas sofrem muito com essa questão e, assim, a desigualdade social que isso emprega a longo prazo na educação é muito impactante, cara. É muito impactante porque as escolas, como, por exemplo, aqui em Uberlândia, que a gente conhece mais, nacional, as escolas particulares são bem conhecidas aqui, elas estão trabalhando o EAD há muito tempo, assim. Sabe? Elas já tinham seus portais, já tinham os seus sistemas antes mesmo da pandemia. Então, agora eles estão fortalecendo esses meios, é claro, mas, assim, o pessoal que tem condição de pagar uma escola particular, eles estão muito privilegiados nesse momento de educação à distância. E a gente vai ver cada vez mais o impacto disso nos números, né? Assim, nos números de acesso à universidade, de acesso a esses espaços que são para todos, mas que acabam não sendo, por causa dessa divergência, assim, dessa divisão entre o ensino público e o privado, que se evidencia ainda mais agora no momento de pandemia, né? O abismo agora, ele já era gigantesco, agora parece que ele é infinito, né? Porque um ano com educação à distância, para quem já tinha uma educação precária, mesmo presencial, cara, é uma coisa que vai ser intransponível, igual você falou, e os resultados a gente vai ver nas avaliações, as avaliações externas, né? As avaliações estaduais, federais, o PISA, que é a avaliação internacional. O Brasil já não vai bem... Já não vai bem nessas avaliações. Os resultados para os próximos anos aí vão ser catastróficos. E quem mais pena é sempre quem está no fiofó, né? A corda arrebenta sempre do lado do mais fraco, que é o pobre, né? O marginalizado. Né? Eu costumo falar que são 5 P's. O preto, o pobre, o periférico, né? Eu falo da prostituta também, mas e os petistas são sempre os grupos marginalizados, são sempre os grupos que sempre se fodem e se lascam na sociedade. Então, é isso que vai acontecer, infelizmente, por isso que eu olho sempre com muito cuidado, com muito receio, e até a questão da volta às aulas, cara, porque... para a escola pública é muito mais importante do que para a escola particular. E a escola particular, aparentemente, é aquela que está fazendo pressão para voltar e aquela que provavelmente vai voltar, que vai conseguir ganhar na justiça para retornar. E a escola pública não vai retornar. Aí o abismo vai ficando cada vez maior, mais intransponível. Porque, cara, a gente vê e lida com situações, com realidade em sala de aula, em periferia. Daniel, você tá aí, tá circulando aqui, eu acho que você caiu aí. Ou fui eu cair? Deixa eu ver aqui. Essa internet sempre... Ô, Rodrigo, sem falar classe menos privilegiada, que às vezes não tem um celular que preste, é verdade, né? O computador aceitável, na internet, né? É isso mesmo que infelizmente acontece com a galera que não tem condição aí. Eu dou aula em periferia, em zona rural e encontro muito isso. Deixa eu ver se eu acho o Daniel aqui. Caiu. A internet aí, né? Falamos nela. Exatamente. Aí eu tava falando sobre a questão do retorno às aulas, cara, porque tem muitas questões que envolvem alunos de baixa renda. Tem a questão de violência doméstica.
Os alunos, quando eles ficam fora da escola, eles estão mais expostos a essa violência, a agressões, a estupro, né, a pedofilia, cara. Tudo isso aí pode se acentuar de forma... A gente até viu um caso ano passado que deu um rolaiada aí, né? Não sei se você lembra do caso que aconteceu ano passado, da menina de 10 anos que engravidou do tio. E aí a direita não queria que a menina abortasse e a esquerda querendo o aborto da menina. E aí os dois fizeram aglomeração na rua. Não pode aglomeração, os dois fizeram. A direita não está nem com aglomeração. A esquerda se importa com aglomeração, mas ela sempre faz, né? Aprovou o aborto na Argentina, foi milhões de pessoas para a rua para comemorar. Então, são algumas contradições aí que a gente vê no discurso da esquerda. E isso acontece demais, cara. Pedofilia, a violência doméstica. Tem alunos que não têm acesso à alimentação. Então, o lanche da escola é o lanche que ele vai ter de qualidade naquele dia. Tem a questão também da socialização. Meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Eles estão ficando em casa o tempo inteiro, enfurnados, cara. E o meu filho estava, no ano passado, bem estressado, né? Os dois, na verdade. Então, tem esses problemas que a gente acaba percebendo aí, a gente que trabalha, lida com a educação, né? Exatamente. E assim, então, eu acho que o artigo conclui mais ou menos nesse aspecto assim, de que o acesso à internet estável e ilimitada, que provê a essa parcela da sociedade um isolamento que é, de certa forma, criativo, é para outra grande parcela uma limitação na execução do isolamento e também na construção desse ambiente de aprendizagem, né? Contando também que grande parcela da população que vivia do trabalho informal e com o fechamento do comércio, que perdeu sua única fonte de sustento. Então, assim, esse grupo de pessoas, eles não conseguem manter o isolamento. Piorou ainda mais. Eu tive alunos que falaram isso, né, que relataram lá do Frei Egídio, que os pais perderam o emprego durante a pandemia, e aí eles perderam acesso à internet, não tiveram mais como pagar, né? Aí começa todos os problemas a se acentuarem. E agora com esses fechamentos, cara, é muito complexo a coisa, muito tensa, e estamos aí prestes mais uma vez de um lockdown aqui em Uberlândia, né? Isso pode acentuar ainda mais. E assim, eu mesmo sofro com isso, né? Porque eu realizo trabalho informal, eu sou motorista de aplicativo, né? Então, assim, eu dependo do movimento. E, infelizmente, a gente está vivendo um momento que não pode ter movimento. Só que essa é a minha fonte de renda. Então, assim, eu estou sofrendo pessoalmente com isso, com a questão financeira. Felizmente, eu não tive ninguém no meu círculo próximo que teve algum problema com a doença. Eu não me recordo de ninguém que tenha sido hospitalizado, nem nada do tipo. Mas a questão financeira realmente é uma coisa que me afeta pessoalmente. Então, assim, eu consigo ver no meu próprio dia a dia esse aspecto desse problema grande que está afligindo o nosso momento, cara. Esse processo que está acontecendo. E uma outra coisa que eu queria comentar com você, que eu queria também levantar essa bola, é a questão dos pets, cara. Levantar essas problemáticas, porque assim, a gente realizou os vídeos e tal, né? E aí eu tava estudando, tava projetando os vídeos, baseando no texto, porque é a proposta, né? A proposta é a gente pegar o texto e elaborar a partir disso um material de apoio para o aluno. Só que aí quando a gente vai olhar as fontes, cara, assim, chega a desanimar, sabe? Chega a falar, cara, vamos fazer outra coisa. Porque, assim, cara, o Wikipédia é a fonte do material que o governo de Minas disponibilizou para os nossos estudantes se formarem, assim, para conseguir o seu ensino médio, assim, o diploma do ensino médio, é o Wikipédia. E, assim, o texto exato que eu peguei foi transcrito errado, para você ter uma ideia. Não foi, tipo, copiado e colado. O texto era enumerando aspectos do livro. E aí tinha do 1 ao 13, se não me engano. O texto, ele ignorou os números, ele pegou o texto e transcreveu para o material. E ficou sem concordância, ficou um texto assim, que não fazia sentido algum. E esse é o material que a gente tem.
Então, assim, a gente percebe também o descaso que acontece. Trabalhando, minha filha. O Trabalhando. descaso que acontece do governo com a comunidade escolar, com os alunos, sabe? Com a formação dos alunos. E eu queria que você comentasse aí alguma coisa sobre a sua experiência. Cara, eu vivi uma revolta em vários aspectos com esses pestes, sabe? Primeiro, por conta disso que você citou, né? As fontes. Você tá aí? Tá aí ainda? Porque tá rodando aqui, tá de boa aí? Tá de boa aí, Daniel? Daniel? Oi? Tá escutando aí? Tá escutando? Tô ouvindo. Primeiro, em relação à questão das fontes. O segundo, que eles criticaram, né? Eles criticam a galera de direita. Hoje quem está no governo de Minas é o Zema, que é do Partido Novo, que é um partido que se propõe aí, um partido liberal conservador. E eles criticam bastante o fato de uma suposta invasão, o domínio da esquerda dentro da universidade, e acaba que esse domínio da esquerda promove uma doutrinação esquerdista no ensino de forma geral. É a crítica que eles tecem à educação atualmente no Brasil. Mas aí os caras entraram lá e eles fizeram a mesma merda, cara, porque não sei se você viu todos os pets, eles começaram a inserir um monte de liberal lá, cara, um liberal fraquíssimo, no sentido assim, de consistência do pensamento. Meteram Ayn Rand, meteram uma galera lá, Thomas Sowell, que nem filósofo cara. Meteram o cara lá, o cara é economista, mano. Então, os caras eles estão querendo fazer uma doutrinação invertida agora, de direita. É bom a gente ter esse embate, esse confronto, eu gostaria, né? Eu gosto de debate e gosto de me expor a isso, né? O problema é que os dois grupos parece que eles querem se isolar, eles têm medo de se enfrentar e de colocar as suas teses e os seus pontos de vista em confronto. Eu não tenho medo disso, até porque eu não defendo nenhum dos dois lados, eu não defendo nem direita nem esquerda. Eu quero ali pôr o embate de ideias e para ver qual das duas, né? O próprio Platão fazia isso lá na antiguidade, para ver qual das duas teses ali, qual dos dois posicionamentos são mais sustentáveis, são mais consistentes. Então, é isso que a gente percebe. Eu fui grilando, eu ia gravando as minhas aulas para poder fazer com os alunos, eu ia falando, caralho, velho, que merda de texto. Que bosta! Aí eu tinha que fazer um remendo desgraçado lá para tentar explicar, porque não tinha nada a ver, né? Tinha inconsistência em relação ao pensamento dos autores, tinha autores que não tinham nada a ver. Sem contar isso, né? Sem contar isso. A gente não pode, cara. São 2.600. Desculpa, de novo, pode falar. São 2.600 anos de filosofia, cara. Não tem como a gente abordar todos os pensadores, todos os filósofos. Então a gente tem que pegar os clássicos, aqueles que fizeram, de alguma maneira, um rebuliço maior ao longo da história. Então, aí você vai pegar esses filósofos menores só porque é liberal, porque, cara, não tem. Quais são os filósofos de esquerda que a gente vê? Só o Marx, cara. Só o Marx, dentro de toda a grade dos clássicos, só o Marx que é de esquerda, mano. E tem o Sartre, mas o Sartre é um defensor da liberdade, do existencialismo. Claro que ele defendia algo ali similar, mas temos o Heidegger, que era um cara que foi muito próximo do nazismo, de Hitler e tal. Então, cara, você vai pegando os clássicos aí e trabalhando eles, e não tem como você ficar com essas picuinhas aí que a direita muitas das vezes fala. Os caras falam isso sem propriedade nenhuma, nunca tiveram uma sala de aula, nunca viram um cronograma e ficam falando merda na internet. Um outro texto também que eu tive o desprazer de ter que trabalhar foi um blog de um estudante de jornalismo, se eu não me engano, eu esqueci qual é a universidade, mas é uma federal, e esse blog ele tinha 24 seguidores. E aí esse blog com 24 seguidores, ele foi colocado como a fonte bibliográfica para a gente poder trabalhar no ensino médio. E aí, assim, você pensa um absurdo que isso sabe? Você se deu o trabalho de ir atrás das fontes. Eu fui atrás de todas as fontes. Você falava, cara, isso aqui é merda. Eu não vou nem atrás, vou perder o tempo de ver onde cara, assim, os meus vídeos ficaram curtos
Justamente porque, assim, os PECs não têm material para fazer, sabe? Os PECs a gente dá um auxílio em cima do texto, infelizmente, do que tá no autor ali, sabe? Então, assim, eu tentei buscar o máximo de concordância com o autor possível, mas é aquilo. O texto não permite muita coisa, simplesmente. Então, assim, eu dei um auxílio, eu tentei buscar ali de um aspecto mais visual e tal, buscar algumas imagens para tentar evidenciar algumas coisas, mas é uma piada, sabe? Para mim é uma piada que estão fazendo, porque não faz sentido, cara. Não faz sentido a gente colocar um negócio desses. Parece que mostra que não tem seriedade enquanto profissional, sabe? Assim, não existe nenhum educador que está comandando essa gestão, sabe? Porque se existe alguém, ele tá deixando de fazer o serviço dele, porque alguém que se forma numa licenciatura, alguém que trabalha com educação, que se presta a trabalhar com educação, ele tem que trabalhar com educação de maneira séria, ele tem que levar com seriedade, porque é um aspecto da sociedade que ele é fundamental, né, a educação. Então, assim, quem defende a educação com qualidade, quem defende a educação, simplesmente não pode aceitar isso, cara. Sabe? Não... E aí eu vejo, eu trabalhei na frente aqui do ensino religioso em Uberlândia, né? Eu sou do ensino religioso também aqui em Uberlândia, e eu tive na comissão de frente de preparação das aulas e do conteúdo que ia ser ministrado. A pesquisa era muito mais rigorosa, foi uma encheção de saco, tinha que ter as fontes ali, e não podia ser qualquer fonte. Aí você vê um órgão que é maior, né, do que a prefeitura, que é um órgão estadual, a Secretaria Estadual de Educação, que deveria ser algo assim, um tanto quanto mais consistente naquilo que faz. Não, fizeram o trem nas coxas, cara. Aqui na prefeitura nós fizemos um serviço muito melhor, de muito maior qualidade, com muito mais precisão em relação ao conteúdo que a gente passou. Aí são essas coisas. E você vê que os caras não têm muito compromisso mesmo com a educação, muita preocupação. O que me parece é um projeto, sabe? É um projeto fechado de realmente não funcionar, sabe? Porque não existe a possibilidade de alguém olhar para aquilo e falar assim, olha aqui, ó, o bom trabalho que eu fiz, sabe? Até porque não foram eles que fizeram, né? Não era nem autoral, eles pegaram, agora você falou, pegar num blog, cara, de jornalista, que nem filósofo nem alguém que estudou filosofia, cara, nem alguém que formado. Assim, ele não era nem jornalista, ele era estudante de jornalismo. Então, assim, se ele fosse jornalista, ele poderia ter feito um trabalho jornalístico e tal, a respeito do autor e tal. E, assim, seria totalmente diferente. Agora, o estudante de jornalismo, eu não quero nem expor a pessoa, mas, assim, tudo bem, ela tem um blog pessoal que ela gosta de falar as coisas dela. E não tem nenhum problema nisso. Só que o governo de Minas achou que isso é suficiente para colocar como material de escola, sabe? Isso para mim que é um absurdo. E você começou falando de uma coisa que eu acho que vem de encontro com isso que a gente está falando agora. Você falou sobre como cresceu a internet, a questão do marketing digital, as pessoas trabalhando, ganhando dinheiro por aqui, vendendo coisas. E com a ascensão da direita, ela critica muito as instituições oficiais e ela prega muito um autodidatismo, cara. E tem muita gente vendendo curso de forma autodidata que eles estudaram. Eu vi essa semana a Sarah Winter, você sabe quem que é a Sarah Winter, aquela maluca? Infelizmente, os 300 lá de Brasília, que jogou foguete no STF, no Supremo Tribunal Federal, que foi presa. Então, aquela maluca, velho, ela tá vendendo curso de literatura clássica na internet. E a propaganda, a chamada é cheio de português, cara. Então, é esse o nível de gente que tá vendendo curso. Eu acompanho um monte de guru aí, de marketing digital, e os caras ganharam dinheiro pra caralho nessa pandemia, porque o povo tava em casa e tinha que fazer alguma coisa. Eu mesmo cheguei a pensar, cara, eu vou começar a vender curso aí. Mas, cara, eu vi um nível de charlatanismo nesse bagulho tão gigantesco, eu falei, cara, se eu entrar nisso aqui, eu vou me corromper demais, mano. Cara, mas uma coisa é vender curso, outra coisa é uma pessoa formada com
a bibliografia necessária para poder prover o material, sabe? Então, assim, eu acho que está muito ligado com a qualidade do material e que o público geral, na maioria das vezes, eles não tem filtro para isso. Porque se você vai fazer o curso, você não tem ainda aquele conhecimento. Então, assim, você está buscando uma referência, né? E aí, assim, como a gente não tem uma referência clara de quem sabe sobre aquilo, o público geral, no caso, na maioria das vezes eles vão procurar online, que é algo mais acessível, né? Então, e foi daí que faz teve a ascensão de figuras como o Olavo de Carvalho, né, que também não é formado, exatamente, né, que fala... Eu acompanho, né, tento escutar e ler as coisas dele, tenho os livros dele quase tudo aqui. Cara, algumas coisas, né, até que são consistentes, mas a maior parte é conspiracionismo puro. Esse cara cresceu dentro da internet. Hoje a galera que o segue o chama de o maior filósofo vivo. Qual que é a referência para você dizer que ele é o maior filósofo vivo, mano? Qual que são os outros filósofos que você conhece? Só aqueles que ele fala de uma porção de autores, a maior parte deles conservadores e liberais, os quais eu tenho lido, porque eu vi a ascensão dessa direita desde 2013, ela cresceu muito na internet, aí eu tenho lido, cara, quanto mais eu leio esses caras, mais eu vejo que eles também são um bando de charlatões, e que vendem livro pra caralho internacionalmente falando, né? Os caras, o Roger Scruton, por exemplo, um ídolo dos conservadores brasileiros, cara, o cara tem um livro dele chamado A Alma do Mundo, que ele tece críticas ao islamismo. Cara, você nunca leu, nunca estudou a história do islamismo, cara, você é um idiota, um burro, um caboclo desse é considerado um ícone conservador internacional. Morreu recentemente, um monte de conservador brasileiro fez até artigo de jornal pra ele. Mano, o cara não sabe nem sobre o islamismo, a história do islamismo fala merda em um livro vendido pra caralho no mundo inteiro. Então, é complicadíssimo, cara. A gente que estuda, que lê, que está na universidade, que tenta ter um nível de rigorosidade no que a gente ensina, no que a gente passa, a gente tá na internet, você vê cada absurdo, você fala, não, cara, você começa a desistir. Aí você vê uma Secretaria de Educação fazendo a mesma merda, aí você fala... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, e a gente, eu não sei nem o que fazer a respeito dessa situação, porque assim, já tornou um ídolo tão grande, sabe, que não tem como você criticar, porque eles criaram uma lógica que não tem falhas, sabe, porque dentro do próprio modelo, eles são perfeitos. Então não tem como, assim, a lógica não funciona para atacar esse tipo de argumento. É verdade, você não consegue argumentar, não consegue traçar ali um diálogo racional com essa galera. Teve o Rodrigo aqui, velho, Rodrigo Batista, ele falou algumas coisas aqui que eu achei interessante a gente também falar, tocar sobre os assuntos. Ele falou que meus filhos não fizeram a aula de EAD, de educação à distância, e não fizeram nenhum dos trabalhos. E ainda assim apareceu que eles haviam feito. Cara, o que